Olá, eu me chamo Mariane Zancanella e eu tenho uma palavra de Deus para edificar a sua vida. Nesse vídeo, eu quero falar com vocês sobre um processo de transformação contínua que a gente passa na nossa caminhada com Deus. E eu quero começar explicando para vocês que eu fiz o meu esboço aqui, porque essa palavra que Deus tem para sua vida hoje é uma palavra que Ele me ensinou e que ela é tão poderosa, vai virar uma chave na sua mente, que eu não queria esquecer de nada do que o Senhor ensinou ao meu coração para que eu pudesse passar essa mensagem por completo para vocês. Então eu quero começar contando para vocês uma experiência pessoal onde Deus foi me ensinando com relação a isso, né? Todas as vezes que eu, nesse processo de transformação que eu tô vivendo com Deus, eu falhava, eu sentia vontade de desistir. Porque eu sou muito exigente comigo mesma. Então, todas as vezes que eu tava ali naquele processo de transformação, sabe? Querendo ser o que Deus me criou pra ser, né? Querendo realmente ser transformada, toda vez que eu errava, que eu falhava, eu sentia vontade de desistir. E aí, quando foi um dia, eu super triste que tinha falhado, caído no mesmo erro, que eu sabia que aquilo precisava ser transformado na minha vida, eu toda desanimada, triste, decepcionada comigo mesma. E enquanto eu tava limpando a casa, o Senhor falou comigo: filha, levanta a cabeça, sacode a poeira e segue. Porque que acontece? A gente tem vontade de desistir quando a gente falha. E esse processo de transformação, ele desperta isso na gente toda vez que a gente erra. E aí o que a gente faz? Toda vez que a gente erra, a gente se lamenta, se deprecia, se pune, se coloca pra baixo, se reprova, se julga e se condena. Se você não faz isso, glórias a Deus por isso, mas geralmente é o que a gente faz, e isso é uma característica de pessoas perfeccionistas. Eu sou muito perfeccionista. E uma coisa que eu quero que vocês entendam, que o perfeccionismo, muitas pessoas pensam que é uma qualidade. Eu mesma, quantas vezes em entrevista de emprego, quando eles pediam pra mim descrever uma qualidade, eu falava do perfeccionismo, achando que o perfeccionismo era uma coisa boa, mas na realidade não é uma coisa ruim. E segundo o dicionário, o perfeccionismo é descrito pelos psicólogos como a necessidade de estabelecer padrões extremamente elevados e rígidos para si mesmo. Então, você compreende que o perfeccionismo vai levar você a uma frustração constante, porque toda vez que você falhar, você vai se decepcionar consigo mesmo e você vai começar a se autodepreciar, você vai começar a se criticar, a se julgar, a se condenar. Você vai levar você mesmo ao desânimo, à inconstância, a desanimar em todas as vezes que você errar, que você falhar, e você não vai ter persistência nesse processo de transformação que é constante na nossa vida. Então, eu quero trazer para vocês 3 lições para você ser bem-sucedido nessa caminhada com Deus de transformação contínua. A primeira coisa que eu quero que você entenda nesse processo é que você é humano, então você vai errar, você vai falhar. Muitas vezes a gente vai errar e falhar tentando acertar, não é verdade? Eu quero que você entenda que quando você se cobra excessivamente, que é o que o perfeccionismo faz, você paralisa, porque você coloca um nível de perfeição que você precisa alcançar que é inatingível, humanamente falando. Então você se frustra toda vez que você não alcança esse nível de perfeição que você mesmo coloca em si. E aí toda vez que você falha, que você erra, você sente vontade de desistir de si mesmo, sabe? Você olha pra si e fala: ai não, eu desisto de tentar melhorar nisso, não tem jeito pra mim, porque eu tento melhorar nisso e não consigo. O apóstolo Paulo fala em Filipenses capítulo 1, versículo 6 assim, ó: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Paulo fala que ele está plenamente convicto de que o mesmo Deus que começou essa boa obra de transformação na nossa vida, ele vai concluir até aquele dia. E nós precisamos crer nisso. Quero que você entenda o seguinte: toda vez que você falhar nesse processo, no meio desse processo, em erros que muitas das vezes a gente tá ali, é um erro amador, às vezes é uma coisa pequenininha, que a gente sabe que precisa transformar, é uma coisa tão simples, mas a gente tá ali, ó, sempre cometendo o mesmo erro, caindo sempre no mesmo erro, no mesmo lugar, e a gente se frustra. Então eu quero que você faça o seguinte: toda vez que você cair e falhar nesse mesmo erro, independente do erro, eu quero que você faça 2 coisas o mais rápido possível. A primeira coisa, você vai fazer uma oração, e a segunda coisa, você vai tomar uma atitude. Essa oração ela é muito simples e poderosa. Então a primeira coisa, você vai reconhecer que você falhou.
E isso vai demonstrar maturidade. A segunda coisa, você vai pedir perdão a Deus. Isso vai demonstrar humildade da sua parte. E a terceira coisa, você vai pedir ajuda de Deus para continuar nesse processo de transformação, reconhecendo que sem Ele você não consegue ter uma transformação genuína. E isso vai demonstrar dependência. Então você vai falar: Senhor, eu reconheço que eu falhei de novo nisso e naquilo. Me perdoe por isso e me ajude a continuar nesse processo para que eu seja realmente transformada, porque sozinha eu não vou dar conta, eu preciso de Ti. Feito isso, você vai tomar a atitude que Deus falou para mim: ergue a cabeça e segue adiante, segue em frente. Eu quero te falar o seguinte: feito isso, você vai prosseguir nesse processo. Não perca tempo se lamentando, não faça o papel do diabo consigo mesmo, sabe, se criticando, se julgando, não faça isso. Entenda uma coisa, você não precisa se autopunir. Eu quero contar para vocês uma história da Stormy Omartian. Eu não sei se é exatamente assim que se pronuncia essa autora, e um casal de líderes meus me deu um livro dessa autora, e no livro ela trata o perfeccionismo, e ela fala o seguinte, que quando Deus começou a trabalhar o perfeccionismo na vida dela, Deus trouxe uma lição através de uma coisa simples que aconteceu com a filhinha dela de 6 anos. Preste bem atenção. A filhinha dela de 6 anos quis presentear a mamãe com um ato de muito amor e carinho. Aí ela pensou assim: a mamãe ama flores. Então ela foi no jardim, pegou uma flor mais linda do que a outra. Aí ela olhou para aquelas flores e pensou: eu não posso entregar para a mamãe só as flores, eu quero fazer algo completo. Então ela correu na estante e quis pegar o vaso preferido da mamãe. Só que na hora que ela foi tentar pegar, ela derrubou o vaso no chão e o vaso se quebrou em 1000 pedaços. Óbvio que a Stormy ficou muito triste, muito chateada com a situação, porque era o vaso preferido dela. Mas aquele amor de mãe fez com que ela não punisse a criança por ela ter falhado, porque ela levou em consideração a intenção do coração da criança. É claro que quando a criança executou, aquele ato de amor, não foi muito bem desempenhado, tanto que ela falhou, ela quebrou o vaso preferido da mamãe. Mas a mamãe, com muito amor, entendeu que a intenção do coração da menininha era a melhor. E com a gente não é diferente. A gente não precisa ser perfeito para o Senhor, a nossa perfeição no que para a gente é perfeição, porque Deus vai levar em consideração a intenção do nosso coração. Então, muitas das vezes a gente vai fazer coisas tentando acertar na melhor da intenção, querendo agradar o Senhor, e a gente vai falhar. E tá tudo bem, porque o Senhor vai olhar a intenção do nosso coração. E através disso, ela entendeu que ser perfeito para Deus é diferente do que é ser perfeito para nós. E a segunda coisa que eu quero te falar: não é possível sermos perfeitos aos olhos das pessoas, mas é sim possível nós sermos perfeitos aos olhos de Deus. E eu quero que você entenda isso. Eu quero que você se livre completamente do perfeccionismo com o que eu vou te falar agora. E foi uma chave que Deus liberou para mim, porque isso vai fazer com que você consiga se libertar disso. O perfeccionismo é você tentar ser perfeito aos olhos das pessoas, mas isso é impossível, porque eu sou humana, você é humano, e por mais que você tente ser perfeito, você nunca vai conseguir esse nível de perfeição que o ser humano exige, entende? Agora, você pode trocar ser perfeito, ao invés de ser perfeito para as pessoas, ser perfeito para Deus, que é possível, e eu vou te mostrar isso através da palavra de Deus. Olha a chave que Deus liberou. Para Deus, perfeição é Ele ver o nosso esforço em buscarmos ser transformados por Ele, nos santificando todos os dias da nossa vida, sem vacilar, persistindo. Então perceba, para Deus a perfeição é a gente se esforçar para ser transformado cada dia mais. É você todos os dias buscar uma santificação da parte do Senhor. É você olhar: Deus, o que eu preciso mudar, o que eu preciso melhorar. E você vai se santificando todos os dias. Isso que para Deus é perfeição. Em Mateus 5,48 diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Muitas vezes eu não entendi o que esse versículo, que fala pra gente ser perfeito, quer dizer, porque pra gente, ser humano, perfeito é uma coisa que é inatingível. Só que a perfeição aos olhos de Deus é uma perfeição diferente dos nossos olhos. Eu vou explicar isso pra vocês daqui a pouco. Perceba, 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 diz assim: Deus não vê como o homem vê.
O homem vê a aparência, mas Deus sonda o coração. Olha que libertador. O homem, o ser humano, no geral, ele é fútil, ele é superficial, e é isso que esse versículo está tentando nos explicar. O homem, ele é tão fútil e superficial que ele se importa com a aparência física e tudo relacionado ao exterior. Logo, para o homem, beleza é o quê? É não deixar transparecer o que, segundo ele, é feio, ou seja, os defeitos, as falhas, os problemas. Só que isso leva à hipocrisia. Por quê? Porque você precisa vestir uma máscara e fingir ser perfeito, porque nós não somos, então a gente precisa fingir. E Deus odeia a hipocrisia e a gente pode perceber isso porque Jesus, quando ele falava com os pecadores, podia ser o mais pecador de todos, podia ser uma prostituta. Ele era extremamente doce, amável, paciente, mas quando se tratava dos fariseus, que eram hipócritas, Jesus se indignava, Jesus sentia ira, sabia o quanto Deus odiava e odeia a hipocrisia. Então, eu quero que você entenda que o conceito de beleza de Deus é completamente diferente do conceito de beleza do homem. Por que eu tô falando isso? Porque a perfeição ela tem a ver com beleza. E para o homem, por exemplo, na oração, bonito é o quê? As palavras bonitas. Só que para Deus, bonito é a verdade, a sinceridade do coração, mesmo que essas palavras sejam feias. Por exemplo, quando você vai confessar um pecado, o pecado que você está confessando é bonito? Não, é horrível, mas é a verdade. E é isso que Deus ama. Não é palavra bonita, porque a palavra bonita, a minha oração bonita, muitas das vezes vai ser fingida, vai ser falsa, vai ter mentira, vai ter uma máscara, um filtro. Agora a verdade, por mais podre que seja, é a verdade. E Deus, ele tem compromisso com a verdade. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Se você não sabe ainda no que você precisa ser transformado, lê em Mateus 5-7, no Sermão da Montanha, Jesus fala todas as coisas que nós precisamos ser e fazer para termos uma vida de santificação. Então lá você vai identificar, olha, eu preciso melhorar nisso, olha, eu não sou isso aqui, olha, eu sou isso aqui que Deus não se agrada. Então você vai conseguir identificar quais são as suas falhas, os pecados que você mais comete, e você vai conseguir ser transformado baseado nisso. E se você acha que você não tem pecado, você já está pecando, porque em 1 João capítulo 1, versículo 8 e 10 diz que se nós dissermos que não temos pecado ou que não temos cometido pecado, a gente já está pecando porque a gente está mentindo. Então todos nós precisamos de uma transformação contínua na presença de Deus, na nossa caminhada com Deus. Na nossa escola de oração, que nós estamos tendo com o nosso líder de jovens, a gente está fazendo o estudo de um livro que se chama Com Cristo na Escola de Oração. Eu vou colocar o nomezinho do autor porque eu tenho medo de falar errado. E ele fala algo que foi uma chave na minha vida, que ele diz assim: Deus, ele é como um pai e não como um mestre. Porque o mestre, ele vê o resultado, mas o pai, ele olha o esforço. O que eu quero dizer com isso? O que o autor, na verdade, quis dizer com isso, né? Que o mestre, ou seja, um professor, ele vai olhar o seu resultado basicamente. Ele vai te ensinar todas as coisas e no final ele vai te dar uma prova. E ele vai olhar simplesmente o resultado, ele vai ignorar todo o resto. Se a prova era 10 questões e você acertou 7 e errou 3, a sua nota é 7 e ponto final. Ele não vai olhar para você e vai falar: olha, é o seguinte, a nota era 10, se você acertasse todas as questões, você errou 3. Mas como eu vou levar em consideração o seu esforço, a sua dedicação, né, a intenção boa do seu coração, então eu vou te dar 10. Não, não existe isso, porque o mestre, ele olha só o resultado, mas o pai não. O pai, ele olha o esforço do filho, porque muitas das vezes o filho vai estar errando, mas tentando acertar. E Deus, ele é assim, ele não é como um mestre que só olha o resultado, ele é como um pai que leva em consideração o nosso esforço. Em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que diz assim, ó: pois por meio daquele único sacrifício, aqui está falando de Jesus, e ele diz, por um único sacrifício, que foi o que Jesus cometeu na cruz do Calvário, ele tornou perfeitos para sempre, aos olhos de Deus, todos quantos ele está santificando. Olha, esse versículo comprova o que eu falei para vocês, que aos olhos de Deus, perfeito é quem busca ser transformado todos os dias, uma busca, uma transformação constante, que não desiste dessa transformação e que se esforça para viver uma vida de santificação aos olhos do Senhor. Olha aqui para você ver que lindo, que a atitude de Jesus faz com que nós nos tornemos perfeitos para sempre, por toda a eternidade, e aos olhos de Deus a gente se torna perfeito conforme a gente vai todos os dias buscando, né, essa santificação.
E a terceira coisa que eu quero te ensinar é você a persistir neste propósito e não deixar que nada te pare. Que você pegue o exemplo de Neemias. Neemias colocou um projeto no seu coração de reconstruir os muros de Jerusalém e ele não deixou que nada nem ninguém atrapalhasse isso. Isso é sensacional, que a gente pegue e coloque esse projeto no coração de ser transformado continuamente dia após dia pelo Senhor e não deixar que nada nem ninguém nos pare. E você vê aqui em Neemias, capítulo 6, versículo 3, que diz assim: e enviei-lhes mensageiros a dizer, olha o que Neemias manda dizer para os inimigos que estavam intimidando ele para que ele parasse. Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Ele está dizendo assim, olha, eu estou fazendo uma grande obra, mas essa obra é tão grande que eu não vou perder meu tempo aqui com medo de vocês, da intimidação de vocês. Deus está comigo e eu vou permanecer determinado e persistente até o fim com essa obra. Então que a gente faça das palavras de Neemias as nossas palavras. Nesse processo de transformação, você vai encontrar o maior inimigo de todos, você mesmo, o seu, porque você vai ter uma batalha contra o seu ego, sabe, contra o seu egoísmo, contra a sua natureza adâmica, e vai ter pessoas também que vão te atrapalhar nesse processo, para você ser ainda mais forjado. Para concluir essa palavra, eu finalizo com Hebreus, capítulo 10, versículo 35 ao 39, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, persevere nesse processo de transformação contínua até a vinda de Jesus, para que, havendo feito a vontade de Deus, que a gente se santificar todos os dias até a vinda de Jesus, alcanceis a promessa de vida eterna. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Viva pela fé, crendo na palavra de Deus, no que a palavra de Deus diz, que se você buscar todos os dias, viver uma vida de santificação, para Deus você será perfeito para sempre. E se retroceder, se você desistir e der para trás, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Eu quero que você medite nessa palavra e eu espero de coração que essa palavra que eu preparei para vocês, que o Senhor me ensinou, seja uma chave na sua vida, que haja transformação e que você viva todos os dias essa palavra, persistente, determinado nessa transformação contínua até a vinda de Jesus. A gente precisa viver isso na nossa vida todos os dias. Eu espero de coração que esse vídeo tenha abençoado, edificado a sua vida e que você venha guardar essa palavra no seu coração e a praticar, que você não seja apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas que você seja um praticante. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, que eu posto vídeos novos toda semana para abençoar e edificar a sua vida. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se você sentir no coração de compartilhar esse vídeo para edificar a vida de alguém, não hesite em fazer isso e compartilhe. Que Deus abençoe a sua vida grandemente. Um grande abraço e até o próximo vídeo.